Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, hoje aqui no Quantum Cast falando sobre disciplina. Disciplina é uma das coisas mais importantes na nossa vida, mas as pessoas acho que não levam muito a sério por falta de disciplina. Vou fazer uma brincadeira aqui com isso, porque realmente a palavra disciplina não tem, às vezes, uma percepção muito positiva, mas ela é importante na nossa vida, porque falta de disciplina traz muitos resultados negativos, e eu vou falar sobre isso hoje. Algumas frases que eu gosto muito, por exemplo, que disciplina é o que une os teus sonhos do resultado final. Então, você conseguir alguma coisa, claramente precisa de disciplina. Você precisa de disciplina quando o entusiasmo e aquela empolgação inicial acaba. Então, a gente sempre começa as coisas super empolgados e depois para no meio. Tem estudos, por exemplo, que mostram que as pessoas fazem resoluções de ano novo em janeiro, geralmente, né? Final do ano ali, né? Réveillon. E aí, então, em fevereiro, mais da metade das pessoas já desistiu. E em março, uma coisa com 80 e poucos por cento, quase 90% das pessoas já também abandonaram as resoluções. Então você vê que disciplina, na verdade, ela deveria fazer parte normal da nossa vida, e isso é uma coisa, outra coisa interessante que eu queria reforçar. Muitas vezes a gente é disciplinado em algumas áreas e não é em outras, e a gente fala, não tenho disciplina. Eu tinha uma mentorada, por exemplo, uma vez que ela estava com um problema de peso. E a gente estava conversando sobre isso, e ela me disse, eu não tenho disciplina, meu problema é que eu não tenho disciplina. Eu estava falando justamente para ela que ela era extremamente disciplinada em todas as outras áreas da vida dela, mas de verdade mesmo, muito disciplinada. Com dinheiro, por exemplo, era incrível, né? Tanto que, né, ela era uma referência para mim. Eu estava dizendo, não, o problema é que você não está aplicando a lógica da disciplina que você consegue aplicar com muito sucesso em outras áreas nessa aqui. Então, justamente, a gente aprender a fazer isso vai fazer com que você entenda e perceba a disciplina como algo bom de ter. As pessoas, inclusive, têm essa visão negativa da disciplina, como se ela fosse ruim, errada, né? A pessoa é muito disciplinada, parece que ela é meio esquisita, sabe? Tipo assim, não, isso é muito bom. Inclusive, quando você é realmente disciplinado, aquilo vira um hábito e não exige esforço. Não, você pode notar, às vezes. Eu, por exemplo, não consigo ir dormir sem escovar os dentes. Se eu estiver deitado e pensar, não escovei os dentes hoje, eu vou levantar, mesmo que esteja frio, mesmo que eu esteja cansado, eu vou levantar e vou escovar os dentes. Aí a gente tem algumas pessoas que conseguem dormir sem ter escovado os dentes, ou sem ter tomado banho, por exemplo. Então, eu fico, né, olhando fascinado para essas pessoas e diria, não, eu não conseguiria fazer isso. E as pessoas dizem, não, mas tem que ser muito disciplinado, você vai todo dia para a academia. Porque para mim é normal, é um hábito, eu não fico pensando mais sobre isso. Inclusive, muito da disciplina é você eliminar causas de indisciplina. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas então esse assunto é super, super importante, porque aqui no QuantumCast eu quero falar com você de assuntos que ajudam você a ir para o próximo nível, certo? Eu quero que você suba, né, de uma etapa para outra, de um nível para o outro. Essa é a ideia do quanto, o quanto de energia que você precisa para fazer esse avanço. Mas a falta de disciplina, ela é essencial nesse processo, porque sem a disciplina eu não só não consigo dar esse salto, eu fico preso no estágio atual e às vezes começo a escorregar para baixo. Eu começo a fazer o inverso do quantum, tá? Desse o anti-quantum, que eu estou escorregando para baixo. Por quê? Por falta de disciplina em algumas áreas. E geralmente é porque ou está preso a uma crença mental limitante, que eu tenho falado bastante sobre isso. Inclusive, amanhã eu vou gravar uma aula falando sobre o poder dos hábitos, né? E está muito ligado ao assunto de hoje, porque quando você consegue estabelecer hábitos de rotina que são de alta performance, aquilo passa a parecer que é uma coisa muito disciplinada, mas é porque você entendeu o conceito e está trabalhando de maneira correta. Na aula que eu vou gravar, eu vou falar de 3 livros que eu acho que são sensacionais e que eu acho que podem te servir de referência, porque disciplina está muito ligado a hábitos. Primeiro é o Poder do Hábito, certo? Que é do Charles Duhigg. Depois tem o Micro Hábitos, que é do Fogg. E você tem Hábitos Atômicos do James Clear. Os 3 são excelentes e eu vou usar muitas referências hoje sobre isso, porque quando você consegue colocar disciplina, por exemplo, nos passos da venda, que é o assunto que eu quero desenvolver com você hoje, você vai ver como faz muita diferença. Vamos começar colocando disciplina em planejamento, que é o primeiro passo da venda. Quando a indisciplina, de certa maneira, já começa a aparecer no planejamento. Uma pessoa que é disciplinada faz sempre
olhar com muita atenção para o seu planejamento, porque o planejamento ajuda a organizar não só o seu tempo, mas principalmente suas prioridades e suas ideias. Você tem que entender o planejamento como uma organização de prioridades. As pessoas ficam muito bloqueadas com a agenda, que tem aquelas, né, os risquinhos de quando o horário do dia, cada 15 minutos, cada 30 minutos, ou o dia da semana, esse tipo de coisa. Sim, é fantástico, é super prático, mas de verdade mesmo, o planejamento está dizendo quais são as minhas prioridades e, se essas são as prioridades, como que eu vou utilizá-las ou aproveitá-las da melhor forma. É isso que eu quero fazer com o planejamento. Tem um estudo que eu vi uma vez que dizia que 15 minutos de planejamento diário aumentam a tua produtividade em 2 horas. Então, 15 minutos, 2 horas. E aí você vai ver muita gente dizendo, eu não planejo porque eu não tenho tempo. Eu digo justamente o contrário, campeão, justamente o contrário, campeão. Eu tenho que fazer com que isso seja uma prioridade. Eu vou bloquear tempo para revisar o que eu vou fazer. Eu tenho que parar para pensar nisso. Então, de certa maneira, as crenças mentais, elas começam a surgir aí, começam, né, a trabalhar no nosso cérebro, começando a dizer, por exemplo, planejamento não funciona, planejamento me engessa, eu preciso ter flexibilidade, então amanhã, né, tipo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E sempre que você olhar por trás disso tem um certo bloqueio em relação a algumas coisas que a pessoa não está pensando da maneira correta. Quando eu vou falar de planejamento, especificamente de disciplina, tem algumas coisas que eu quero que você preste atenção. Primeiro, essa questão de dizer, estou fazendo o planejamento o mais simples possível. Então, o meu planejamento, e olha que eu dou aula, é papel e caneta de tarefas de coisas para fazer, e eu chego e anoto depois, fiz, eu não fiz. Mas, de novo, eu estou trabalhando minha cabeça as prioridades, eu estou agendando o que é importante fazer amanhã. Tem uma pergunta que eu sempre me faço, hoje eu não posso ir dormir sem fazer o quê? Certo? De todas as coisas, se acontecer, tudo o que puder acontecer, acabou a luz, um furacão, tufão, acidente de carro, alguma coisa, tudo, eu não posso deixar de fazer o quê? Tem sempre uma tarefa que eu coloco, né? Há muito tempo eu trabalho com uma formulazinha que eu criei, que é 1 meta PCX. 1 é a coisa mais importante do dia, meta é qual que é a minha meta para o dia, e geralmente quando é vendas o que eu vou tentar vender, e PCX é prospects, clientes, e X é de inativos, que é ex-clientes. Então, 1 meta PCX. Para trabalhar com vendas é fantástico. E basicamente eu estou dizendo, de novo, amanhã é um dia importante, eu vou lidar com ele da maneira correta, dando a importância a isso, então eu vou planejar. A disciplina começa já a surgir aqui no fato de eu sentar e dizer o que é importante. Segunda coisa que eu quero fazer com o planejamento é olhar e dizer, fiz ou não fiz? Porque muitas vezes a disciplina começa a aparecer aqui. A pessoa faz o planejamento, mas ela não consegue acompanhar. E aqui tem uma conversa mental que precisa ser positiva. Algumas das tarefas, às vezes, a gente parou e disse, eu achei que era uma prioridade ontem, mas hoje eu vi que não era. Eu tenho que ter um processo de aprendizado. A questão da revisão do dia e da disciplina de você fazer isso constantemente vai fazer com que você vá construindo um entendimento melhor sobre o teu ciclo, o teu ritmo, o que realmente é importante e o que não é. Eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com blocos dentro do meu planejamento onde não tem nada marcado. Eu sei que muitas vezes aquele espaço em branco vai ser ocupado porque surgem coisas inesperadas. Mas note então que eu posso planejar em relação ao inesperado, eu tenho uma postura proativa. Isso é uma coisa importante de você entender. Quando você está dizendo que o planejamento engessa, na verdade você não está entendendo que a tua postura está sendo proativa e você tem que ter proatividade, inclusive na flexibilidade. Você pode trabalhar isso de maneira correta. Mas se você está sendo totalmente reativo, no fundo o que você está dizendo é eu estou passivo em relação ao que vai acontecer, eu vou reagir o tempo inteiro. E eu quero ter uma postura mais protagonista na minha vida, mais proativa, por isso que eu defendo o planejamento, mesmo que mais simples, tá? E aí então você vai pegar tarefas, o que é importante para fazer, se eu fiz ou se eu não fiz, se ficou alguma pendência para amanhã, e algumas anotações rápidas de dizer, isso aqui eu achei que era prioridade e eu não era. E tem algumas coisas que são super interessantes, eu faço há muitos anos esse exercício, eu começo a colocar, geralmente, um asterisco em coisas que foram para o dia seguinte, tá? Então, quando uma coisa começa a ter 3 ou 4 asteriscos, é que eu estou enrolando com ela 3 ou 4 dias, começa a ficar claro, porque eu estou sinalizando aquilo não é importante, ou não foi tão importante que eu não fiz. E aí tem uma conversa mental muito interessante, por que você não está fazendo? Se você colocou aqui, deveria estar sendo feito, você não está fazendo. E tem que ser
ser uma conversa positiva, não é uma cobrança de dizer: "Ô, seu incompetente, olha aqui, você não fez isso aqui". A questão não é essa. Eu não consigo evoluir se eu fizer isso. Inclusive, tem vários estudos, né, que eu estou citando na aula, que mostram que essa cobrança negativa é contra o hábito. Então, principalmente quando eu estou tentando fazer uma mudança de hábito. Eu tenho que ter uma conversa mental positiva. E aí eu começo a dizer: "Ok, planejei isso aqui. Revisei no final do dia se eu fiz ou se eu não fiz". Tem gente que gosta de fazer revisão semanal também, acho isso fantástico, tá, fantástico. Mas você vai ver sempre, profissionais de alta performance começando de maneira muito organizada a sua semana. É muito comum a semana de um campeão, de uma campeã de vendas não começar na segunda-feira, começa no domingo, quando tá todo mundo, assistindo o Fantástico, essa pessoa geralmente às vezes está um momento quieto, 15, 20 minutos sozinho só para se organizar mentalmente, para dizer: "Amanhã eu quero começar bem". Isso é muito legal. Você pode fazer isso todos os dias. Então, primeira coisa, planejamento simples. Lembre que priorizar, priorizar as suas prioridades, basicamente, né? Uma redundância, mas é o que eu quero falar. Onde que eu vou colocar minha energia amanhã e ter uma atitude proativa a isso. Veja que a disciplina passa naturalmente a surgir conforme eu vou percebendo os benefícios disso. Muitas vezes o que acontece é que a gente quer da disciplina um resultado rápido. A disciplina não é. Se você fosse desenhar uma disciplina e criar um personagem na disciplina, ele não seria, por exemplo, lembra aquela corrida da tartaruga e do coelho? Ele não seria o coelho, concorda? A disciplina não é o coelho. A disciplina provavelmente é uma pessoa um pouco mais idosa, mais tranquila, ela é mais séria, ela é mais, né? Então ela vai devagar, mas ela vai sempre. Então, está muito mais para tartaruga do que para lebre na história do Êxopo. Mas ela não deixa de ganhar a corrida por causa disso. Pelo contrário, é justamente a brincadeira de que eu vou consistentemente fazer algo. Note que disciplina tem a ver muito com essa ideia, o conceito de consistência. Eu quero consistência. E a consistência no planejamento acaba esparramando e influenciando todas as outras atividades da minha vida. Quando eu tenho consistência no planejamento e depois começo a avaliar se eu consegui executar ou não, eu, por exemplo, é muito comum chegar no final do dia e me dar uma nota para esse dia, basicamente comparando com o que eu deveria ter feito, fiz ou não fiz, eu me dou uma nota. É muito comum, mas muito comum mesmo a nota ser 5 ou 6. E aí eu olhar e dizer: ok, isso aqui amanhã então vamos tentar melhorar. Eu vou consistentemente melhorando. Alguns dias eu vou estar super bem, vou ter um 8, um 9, às vezes vou escorregar, vou ter 3 ou 4, mas eu estou consistentemente trabalhando. E o planejamento, a disciplina, transborda para todo o resto. Então, note que se você puder começar por algum lugar a colocar disciplina, coloque no planejamento. Só o fato de você estar pensando e visualizando alguma coisa, principalmente visualizando com sucesso. Outro dia eu estava lendo um estudo sobre isso, negociações em B2B de alto valor agregado, aumenta 25% a taxa de conversão quando o vendedor ou a vendedora visualiza seu sucesso. Então, olha que interessante, eu paro e mentalizo antes de uma call, antes de uma negociação, eu visualizo o meu sucesso. Isso tem que estar dentro do meu planejamento e depois virar uma rotina, um hábito, concorda? No começo, quando isso ainda não é um hábito, eu preciso da disciplina. Mas depois eu vou desenvolvendo e é tranquilo, não nem exige mais energia. Mas em planejamento isso é super importante. Segundo passo da venda é a prospecção. A disciplina aqui começa a surgir quando eu tenho um trabalho constante de prospectar. É muito comum vendedores e vendedoras serem indisciplinados em relação à prospecção por alguns fatores. O primeiro é que, quando eu começo a prospectar, eu levanto oportunidades e eu começo a ter que cuidar das oportunidades. Fora isso, já tenho, muitas vezes, clientes que já estão me demandando atenção, já tenho, né, que fazer uma conversa com eles, e aí eu paro de prospectar para fazer outras coisas. Quando diminui a quantidade de negócio que eu tenho, meu faturamento, minhas vendas, começa a ficar com uma situação onde eu estou dizendo: oh, preciso me mexer, eu começo a prospectar. Então, eu tenho uma prospecção de altos e baixos. Essa prospecção de altos e baixos é o sintoma típico da indisciplina. Sempre que você olhar esses altos e baixos, você vai ver que a disciplina não está funcionando muito bem. A disciplina, ela tende a padronizar, certo? Então, e vai tornar algo mais homogêneo, mais harmônico. Ele não é esses altos e baixos, eu sou consistente. Na prospecção, eu estou criando mais oportunidades. Da mesma maneira que eu vejo disciplina no planejamento como formas de definir minhas prioridades e onde eu vou investir minha energia, eu olho para a prospecção não como clientes de verdade, mas como estou em contato com o mundo para atrair novas oportunidades. Basicamente é isso. Tanto que a gente muitas vezes trabalha prospecção
internamente dentro da carteira de clientes, dizendo vamos prospectar oportunidades aqui dentro. Tem um número que a gente passou a calcular em alguns clientes que é muito interessante, que a gente chama de delta, que é a diferença de quanto um cliente comprou a mais ou a menos em relação ao período passado. Então, neste trimestre, em relação ao trimestre anterior, ou este semestre, semestre anterior, o ano anterior. E é muito comum a gente encontrar o que a gente chama de delta negativo, porque o cliente está ativo, mas ele não está comprando tanto como ele comprava antes. Isso geralmente passa desapercebido. O vendedor não está prestando atenção, o gerente não está prestando atenção, a empresa não está prestando atenção. E, de novo, é uma falta de disciplina em relação a prospectar novas oportunidades. Quando eu faço pós-não-venda, por exemplo, que é uma prospecção que não deu certo, eu fiz a prospecção, apresentei o projeto, fiz uma negociação, né, eu vou falar disso lá no final, mas a o pós-não-venda nasce na prospecção. O que acontece quando eu não fecho uma venda? Eu preciso ter disciplina de fazer isso também, certo? Eu preciso começar a caminhar em relação a isso. Eu quero, de verdade, ampliar oportunidades. Se você pegar campeões e campeãs de vendas, é muito comum eles terem bloqueado um momento da semana, um momento do mês, onde eles vão prospectar. Ou eles têm um trabalho consistente em relação a isso. Eu não estou esperando que eu precise para sair procurando. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o momento de começar a cavar é antes de você, né, um poço é antes de você sentir sede. Então você tem que começar a pensar nisso. Eu quero ampliar o meu número de oportunidades. E outra coisa da disciplina em relação à prospecção é que tipo de cliente eu estou prospectando. Já que eu vou prospectar, por que eu não estou prospectando para cima? Eu chamo isso de caçar baleias. Você vai ver que tem gente que está caçando camarãozinho e krill. Tá? Então, porque o vendedor e a vendedora às vezes fica em uma zona de conforto, tá? Então é meio acomodado em relação a algumas coisas, também com medo de prospectar para cima. Então vamos dizer que o meu pedido médio, o meu cliente médio compra, sei lá, 100 mil reais. É só um exemplo, tá? Pode ser 5 mil, pode ser 1 milhão. Né? A tua realidade você conhece melhor do que eu. Mas então, quando eu saio para prospectar, eu deveria prospectar clientes que têm, na média, um valor mais alto. Já que eu vou para fora, vou procurar oportunidades, por que eu estou procurando oportunidades para baixo? Porque veja o que acontece depois. Eu prospecto para baixo, eu fico com uma carteira de clientes que é para baixo, eu fico cheio de atividades, eu estou fazendo um monte de coisa, mas um monte de coisa pequenininha, que não agrega de verdade valor. Tá? Então, quando eu vou prospectar, e eu vou ter essa atitude proativa em relação a isso, eu vou claramente ter a disciplina de dizer: estas são as oportunidades que eu estou procurando. Então, e isso vai fazer uma diferença imensa na tua vida, porque você vai ter que aprender a dizer não. Muitas vezes disciplina é aprender a dizer não. E tem algumas oportunidades que quando, por exemplo, está na nossa carteira de clientes, eu tenho que atender, não tem jeito, já é meu cliente. Mas se eu estou prospectando ativamente, eu posso começar a ter um trabalho um pouquinho mais focado. E a disciplina é importante para nessas horas. Passei da prospecção para abordagem. A disciplina aqui está muito vinculada a você fazer a conexão emocional com o cliente. Tem um termo que se chama rapport, que vem da neurolinguística, que é você entrar em sintonia com o cliente. Então, a gente, por exemplo, trabalha, quando eu vou trabalhar isso, e o pessoal da Venda Mais, os meus treinadores vão trabalhar isso, a gente trabalha quadrantes que são assim: se a pessoa é rápida ou lenta, se a pessoa é mais emocional, se ela é mais racional. E eu trabalho com 4 perfis. Então, o pragmático, o afável, o expressivo e o analítico. Dependendo da tua personalidade, você vai ter uma facilidade muito maior de conectar com um tipo de pessoa, e com outras você vai ter uma dificuldade. Mas muitas vezes você vai notar isso. Parece que tem química imediata. Nossa, eu adoro, né? E tem gente que diz: meu Deus do céu, que porra, isso aqui é um vampiro energético, né? A pessoa me suga as energias. Mas a gente que está na posição de vendas tem que ter uma postura que é neutra, e a gente tem que estar o tempo inteiro se adaptando à personalidade do cliente. Então, uma das coisas que eu tenho em relação à abordagem é justamente essa conexão emocional, da disciplina de lembrar que eu, na verdade, estou tentando conectar com a pessoa, eu tenho que entender o perfil dela, como que ela é, como que ela gosta, como que ela fala, certo? Eu que estou tentando ter uma postura proativa a isso, e eu tenho que ter a disciplina, que eu noto muitas vezes quando eu estou cansado, que eu, na verdade, estou só falando do meu jeito e pronto, acabou. Eu não estou tentando me adaptar, não estou tentando entender a pessoa, não estou usando o vocabulário, a linguagem, o ritmo, né, a energia dela. Eu estou fazendo o meu porque eu estou meio que num piloto automático. E a disciplina aqui de voltar a dizer: opa, talvez isso não esteja funcionando tão bem, talvez eu possa fazer algo melhor. Outra coisa que eu acho que precisa de muita disciplina, eu particularmente, às vezes, tenho um problema com isso, que é
estar presente. Então, estou aqui de verdade presente, estou prestando de verdade atenção no que a pessoa está falando. É muito comum a pessoa estar falando e eu já estou pensando o que eu vou perguntar, o que eu vou falar, estou lembrando de uma coisa que eu já sabia, né? Estou basicamente esperando a pessoa parar de falar para eu poder falar. Isso é muito, muito comum. Eu tenho que estar o tempo inteiro me patrulhando, né? Então, a disciplina aparece nessas horas. Tem um estudo da Gong que mostra que vendedores que falam mais vendem menos. É bem, bem interessante você pegar campeões de vendas e campeãs de vendas falam menos do que o cliente. Então, existe entre 60% e 70% do tempo, quem deveria estar falando é o cliente, não você. O problema é que se o cliente está falando e você não está prestando atenção, na verdade você está pensando em outras coisas, esse 60% ou 70% do tempo não é conexão de verdade. Concorda? Você já deve ter falado muitas vezes com uma pessoa que você está falando e a pessoa claramente não está prestando atenção, né? Então, tipo, o jeito que ela vê, ou as perguntas que ela faz, depois, né? Você diz, não tem uma conexão aqui, desconectou. Então, estar presente é super importante e precisa de disciplina, porque senão a gente está pensando aqui, pô, tem uma mensagem para responder, tem que passar no supermercado comprar pão, né? Preciso cortar o cabelo, eu preciso ligar para minha mãe, sabe umas coisas assim que o nosso cérebro começa a misturar e, na verdade, a pessoa só está mexendo a boca na frente dela, da tua frente, e você não está prestando muita atenção. Estar presente é super importante. Então, uma pergunta que eu aprendi a me fazer, de 0 a 10, Raul, de verdade, quando você está aqui? Isso é a pergunta que eu me faço. Você pode, né, mudar para a tua realidade, para as tuas palavras, mas essa, né, é disciplina que é importante na questão da abordagem, porque a abordagem é o momento onde a gente está conectando emocionalmente. Isso pode ser feito por telefone, por WhatsApp, por e-mail, é de verdade mesmo. Eu estou prestando atenção na mensagem que eu estou mandando? Porque se você vê erros de digitação, se você vê textos confusos, provavelmente a pessoa está fazendo duas coisas, ela não estava presente, concorda? Outra coisa que tem disciplina para mim é o grau de energia que eu estou transmitindo numa conversa. A gente, como vendedor ou vendedora, não tem só a obrigação, a responsabilidade de estimular a conexão emocional correta, tá? Como também de fazer com que a energia esteja positiva e esteja um ambiente energizado. Eu quero que a pessoa, quando conecte comigo, ela saia mais energizada do que quando ela entrou. Então, quando você assistir um vídeo desses aqui, eu não quero que você veja um Raul morto, um Raul parado, etc. Eu posso estar morto ou parado, mas na hora que eu vou gravar um vídeo, eu vou dizer, não, agora começou, certo? Tipo, eu quero transmitir essa energia, eu quero que você sinta essa energia. Tinha um aluno meu que falava que quando assistia vídeos meus, ele gostava porque era tipo uma vitamina C, ele chamava vitamina C, que era a vitamina candelora. Eu gosto dessa ideia de que a gente pode ser esta usina de energia que transmite isso. E para isso, muitas vezes, precisa de disciplina, porque muitas vezes a gente não está emitindo toda essa energia, a gente não está tão bem, mas a gente tem que voltar e dizer, espera aí, eu quero consistência na forma como as pessoas me percebem, eu quero ter uma postura proativa em relação a isso. Não quero que você tenha essa percepção altos e baixos, certo? Energéticos em relação, por exemplo, a mim ou você com os teus clientes. Então, lembre de ter disciplina em relação a isso. A pergunta que eu me faço é, Raul, de 0 a 10, quanto você está de energia positiva agora? E é muito comum eu me dar uma nota abaixo de 10. E eu dizer, opa, presta atenção. De novo, proatividade em relação a isso. Lembre que, no fundo, disciplina é um relembrar de alguma coisa que a gente sabe que deveria estar fazendo, conectar com o que precisa ser feito e conectar com uma consequência positiva. Por isso que vira hábito. Tem um gatilho, tem uma ação, tem uma consequência positiva. Aí você vai estar exercitando a disciplina de maneira simples, pequenos passos, mas é a que mais funciona. Fiz a abordagem, vou fazer o levantamento de oportunidades. Aqui a questão é de perguntas. Quais são as informações que eu preciso ter para realmente atender bem o cliente? Se você fizer esse exercício com uma equipe de vendedores, geralmente acaba com uma lista de 7 a 10 coisas que eu preciso saber sobre o cliente para poder atendê-lo bem. Quando eu vou ver uma conversa, ou né, ouvir uma conversa, você vai ver que muitas vezes os vendedores estão deixando o cliente assumir muito o controle da conversa e não estão conseguindo descobrir quais são essas informações. Então, o vendedor, a vendedora sabe, no fundo, que para fazer uma boa venda consultiva, uma venda correta, precisaria ter essas informações, mas está apressando o processo e não está tendo a disciplina de dizer, espera aí, eu preciso dessas informações. Isso vai ser importante depois quando eu for conectar, por exemplo, na negociação. Se eu não fiz o levantamento de oportunidades corretamente, eu não vou ter argumentos depois para negociar. E aí parece que a pessoa está dando muito desconto porque não tem disciplina, isso aparece na negociação e no fechamento, e parece que é a falta de disciplina daquele passo da venda, mas se você olhar, na verdade, ele aconteceu antes. A falta de disciplina aconteceu antes,
quando eu não fiz corretamente esse processo, tentei apressá-lo e agora não tenho os argumentos corretos. Mas, outra coisa que eu deveria ter no levantamento de oportunidades. No próximo passo, que é a proposta de valor, eu vou defender que você precisa ter, já posso, né, adiantar e falar sobre isso, mas na proposta de valor, eu estou conectando o que o cliente me falou que precisa com o que eu tenho para oferecer para ele. E aqui vem uma proposta, uma questão de disciplina de, primeiro, tentar sempre customizar a proposta. Muitas vezes a nossa proposta vai ser padrão, mas se eu conseguir customizá-la usando termos que o cliente usou, né, do tipo expressões, casos específicos, quanto mais customizado puder estar, mais eu vou aumentar a probabilidade de ter uma taxa de conversão positiva. Outra coisa que precisa de disciplina na questão de proposta de valor é, eu vou sempre tentar fazer um esforço de fazer o upsell ou uma complementação de uma venda adicional, por exemplo, tá? Então, o cliente me pede A, eu sempre vou tentar fazer com que ou seja um Azão, ou seja dois As, ou seja um A mais B, tá? Mas não é só um A. Quando você entra no McDonald's e você pede um Big Mac, por exemplo, a moça que está no caixa sempre vai dizer acompanha batata frita. Ela foi treinada para fazer isso porque o McDonald's sabe que se fizer isso 10 mil vezes, vai vender muita mais batata frita. Então, eu não posso ficar pensando, se cada cliente que entra, eu fico olhando para ele, esse aí tem cara de batata frita. Ah, não, esse aqui não tem, não vou oferecer. Isso não, concorda? Muitas vezes a disciplina é simplesmente de continuar fazendo o que a gente sabe que vai dar certo, mesmo que às vezes o cliente diga, não, não quero. Mas eu tenho que ter disciplina de tentar fazer o upsell, de tentar fazer um cross-sell, de tentar fazer uma venda adicional. Isso é super importante. Note também que se eu não fiz o levantamento de oportunidade corretamente, porque não tive disciplina naquele passo, note como começa já a complicar os outros passos. Se eu fizer o trabalho corretamente nessas duas etapas, a próxima etapa, que é a de negociação, eu vou ter muita mais facilidade. Na questão da negociação, a disciplina aparece para mim de, primeiro, entender que negociar não é conceder. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu vejo como falta de disciplina é dar desconto máximo sem que o cliente tenha pedido. Isso é tipo de absurdo. O cliente não pediu e eu já dei o desconto máximo. É super comum. Então, o cliente me diz, quanto que é isso aqui? Eu digo, é 50, mas posso fazer por 40. Primeiro, note que eu podia ter dito que era 48, que era 49,50, que era 49,75, 46,22, qualquer coisa, não precisa nem ser um número redondo, sabe? Tipo, dá uma ideia de quebrada aí para parecer que realmente é um desconto um pouquinho mais pensado. Não, já deu todo o desconto. Segundo, quando eu digo que uma coisa é 50, mas posso fazer por 40, na verdade o cliente já está pensando em 30. Então, ele vai falar que o 40 está caro. Ele vai falar caro qualquer coisa que você falar. Então, se você não deixa nem ele falar que está caro, então você já começou um processo que é muito negativo. Daqui a pouco eu dei tudo que eu tinha, não tenho nada, e aí eu tenho que, né, começar a pedir para o gerente, pedir para o diretor, tem tudo um processo de negociação que começou errado, mas começou por falta de disciplina. Muitas vezes a disciplina vai estar quando o cliente começar a negociar, a gente está passando por esse caso especificamente agora recentemente, o cliente está negociando uma proposta que a gente apresentou, e a gente está dizendo, não, a gente não está negociando o preço, a gente está dizendo, vamos voltar lá, porque parece que eu não entendi alguma coisa. Deixa eu revisar com você algumas informações, porque pelo que eu entendi, o que a gente estava conversando era exatamente isso aqui. Tá? Então, note que a disciplina vem também de não cair rapidamente no buraco negro da negociação só de preço. É dizer, vamos voltar atrás, vamos revisar aqui. Por quê? Porque eu quero reforçar valor, eu quero reforçar se eu realmente entendi. Por exemplo, quando eu vou fazer levantamento de oportunidades e descubro algumas coisas, e aí eu faço a proposta de valor, estou na negociação, eu tenho que fazer perguntas de confirmação. Perguntas de confirmação são super importantes e precisa ter disciplina para fazer também. Perguntas de confirmação deixa eu ver se eu entendi direito, ou simplesmente repetir a pergunta. É uma técnica fantástica de negociação, você simplesmente repetir para o cliente o que ele falou. Ele diz, eu achei que está caro. É mesmo? Por que você achou que está caro? Ou está caro em relação a quê? E faça com que o cliente se justifique. Agora, veja que eu estou jogando para ele agora a responsabilidade de dizer por que isso está acontecendo. Da onde que está saindo isso? Tem outro estudo muito interessante que a Gong fez, que os campeões e campeãs de vendas fazem pausas 3 vezes mais longas de silêncio, quando um cliente apresenta uma objeção.
Vendedores fracos, vendedores de baixa performance, têm a tendência de falar muito rapidamente e já responder argumentando alguma coisa. Vendedores de alta performance, eles fazem a pausa mais longa e quando vão responder, fazem uma outra pergunta. Né, por que você acha isso? Então, veja, estou clarificando a informação. Na negociação, isso é super importante. Inclusive, te posiciona de maneira diferente perante o cliente. Você tem que entender que é o expert. Você precisa trazer uma questão de autoestima, né, de orgulho profissional e trabalhar isso corretamente. Aparece como disciplina na negociação. A indisciplina na negociação aparece já de cara, o resultado é desconto para todo mundo. Uma vez eu tinha um aluno meu que tinha 8 lojas de material de construção, estava fazendo um módulo de um dos meus cursos, e aí ele, como trabalho de conclusão, ele tinha que calcular qual que era o valor médio de desconto sendo dado pela equipe. Ele descobriu que nos últimos 3 meses, nas 8 lojas, 100%, todas as vendas tinham sido feitas com o máximo possível de desconto. Quando ele calculou isso, aí dava mais do que o lucro do ano, basicamente. Então, você diz alguma coisa errada aqui. Tem uma indisciplina. Note que essa indisciplina também é superior. Tem uma liderança indisciplinada também na gestão. Conversa para outro assunto, porque poderíamos aplicar disciplina e indisciplina a todas as áreas da roda da liderança. Hoje estamos falando da roda das vendas. Então, em negociação é super importante manter essa disciplina e o tempo inteiro reforçar que eu estou agregando valor. Um cliente não estaria negociando, um cliente nunca vai comprar de você se ele não estiver recebendo o valor de volta. É óbvio que o valor, tanto real quanto percebido, aumenta quando eu pago menos. Eu estou comprando uma coisa que é muito boa, então vou pagar menos, né? Então a relação custo-benefício, obviamente, melhora. Eu sempre vou querer pagar menos. Mas a gente não pode prestar atenção só nessa parte da conversa. Eu tenho que prestar muita atenção na outra parte, que é, eu estou agregando valor, o cliente está recebendo valor. Qual é o valor que ele está recebendo? É isso que você tem que entender. E aí vem a disciplina de dizer, vou fazer perguntas, vou entender, vou me aprofundar. E eu tento reequilibrar a conversa, né, nesse processo. E precisa de disciplina para isso. E lembre, 3 vezes mais longa a pausa, e precisa ter disciplina, porque para eu, né, pensar, vou deixar um silêncio aqui, muita gente não consegue deixar esse silêncio. Vou deixar o silêncio aqui, ó. A gente não está acostumado com o silêncio, certo? Não, tipo, ele é muito estranho hoje. A nossa vida, né, é só barulho à nossa volta. Quando tem o silêncio, é constrangedor. Os melhores vendedores estão fazendo pausa 3 vezes mais longa. Precisa de disciplina para isso e melhora muito a taxa de conversão e percepção. E lembre, disciplina, de que na hora de responder, faça uma pergunta. Técnicas de fechamento tem muito a ver com disciplina também e tem a ver com um pouquinho com o que você vai usar. Por exemplo, eu gosto muito de usar gatilhos mentais em algumas situações. Se você se aprofundar, procure por gatilhos mentais na internet, você vai encontrar muita coisa legal. E uma boa proposta de valor vai usar gatilhos mentais. Eu tenho que me lembrar de que existem vários e que, dependendo da situação, eu posso usar um gatilho ou outro. No fechamento, eu tenho que ter a disciplina de entender que existem mais de uma técnica de fechamento e que eu tenho que aprender a usá-las corretamente. Se eu pego um martelo e digo, eu sou um mecânico, tá? E só tenho um martelo, concordo que vai ser muito pobre, vai ser muito limitado o meu escopo de soluções que eu posso realmente te ajudar. Mas se eu tenho uma caixa de ferramentas completa, eu vou poder ajudar muito mais. Se eu pego um vendedor ou uma vendedora e pergunto para ele qual que é a tua técnica de fechamento preferida e ele fica me olhando em silêncio, eu sei que a pessoa não sabe e que provavelmente por não saber está só fazendo uma coisa, tá? Com um martelo. Que não é nem pensado, é simplesmente aprendeu, viu outra pessoa fazendo, está fazendo aquilo, né? Então, quando você vai estudar a fundo o assunto, e aqui tem outra coisa da disciplina, que é, o tempo inteiro estou tentando melhorar. Tá? Então, eu vou estudar técnicas de fechamento porque elas me dão um leque de opções, vocabulário. Lembra aquela coisa que eu quero abrir oportunidades? Quando eu tenho várias ferramentas, quando eu tenho um vocabulário mais desenvolvido, eu tenho, o William Caldas chama isso de repertório. Eu amplio meu repertório, eu tenho mais opções de lidar com uma situação. Então, para essa situação é melhor falar isso, para aquela situação é melhor falar aquilo. Se não, lembre, você só tem um martelo. Martelo é indisciplina de parar para... Não fez as perguntas corretas, não usou os gatilhos mentais, não estudou o assunto e está usando só um martelo. Porque é mais fácil, isso é zona de conforto total. Eu simplesmente repito e depois vai dizer, pô, os clientes não estão comprando, a taxa de conversão está baixa. Tá, porque está indisciplinado em relação a essas questões.
E outra coisa da disciplina super importante reforçar em fechamento, follow-up. Existem estudos, inclusive feitos no Brasil, que o pessoal da MeTime tem um estudo muito legal de Insight Sales que mostra que a maior parte das vendas, principalmente de valor agregado em mercados B2B, fecha a partir do 8º contato. A maior parte dos vendedores está abandonando um processo de venda entre o terceiro e quinto contato. Mas, se você realmente se aprofundar, você vai ver que não é terceiro ou quinto contato, é terceiro ou quinto tentativa de contato. Não é nem o contato, tá? É tentativa de contato. Ou seja, tem um processo de compra que está acontecendo no cliente, tem um processo de venda que está acontecendo no vendedor e os dois estão descasados. Estão descasados por falta de disciplina do vendedor ou da vendedora, que está abandonando muito cedo um processo. As vendas estão, de certa maneira, na média, demorando mais para acontecer. São mais contatos. Volta lá na questão do planejamento. Eu tenho que ter disciplina de fazer meu planejamento justamente porque senão eu começo a abandonar o meu ciclo de venda e no fechamento isso aparece. Vai aparecer como problema de fechamento, vai dizer, não é problema de planejamento. Eu deveria já saber que eu vou ter que abordar muitas vezes um cliente, eu vou ter que ter muitas conversas, vai ter refação de projeto, orçamento, etc. Ou seja, eu preciso estar organizado em relação a isso, porque senão minha taxa de fechamento cai. Então, a questão de follow-up, a questão de usar gatilhos mentais e técnicas de fechamento. E aí, a questão da consistência, a gente tem um termo que o Marlos criou quando trabalhava na Venda Mais, que era cultura geradora de negócios, e uma das máximas da cultura geradora de negócios é que você vai acompanhar 100% de todas as oportunidades de venda, desde o começo do lead até o final, se fechou ou se não fechou. 100% eu vou tentar fazer o máximo. Isso é disciplina. Isso é de começar a olhar, dizer processo, eu quero acompanhar cada um deles. Já que eu vou fazer bem feito. Para terminar, pós-venda. Primeira disciplina de fazer, certo? Segundo, de fazer a pergunta certa, né? Uma de 0 a 10. Lembre que o pós-venda é a conclusão de um processo, é o começo de um possível próximo, mas é também uma coisa que é um momento de aprendizado. Eu quero saber como foi. Note que muitos vendedores e vendedoras fazem naturalmente pós-venda quando sabem que está tudo bem, porque ali sabem que vão ouvir um elogio e ali estou tranquilo, estou protegido. A disciplina começa a aparecer quando eu não tenho certeza ou quando eu tenho certeza de que algo não está bem. E aí, muitas vezes, o vendedor, a vendedora fica indisciplinada porque diz, isso aí é pepino, isso aí eu não sei se eu quero mexer, isso aí não sei se eu vou gostar do que eu vou ouvir. E eu começo, então, a ter uma indisciplina da falta de consistência, de que quando está tudo bem eu faço, quando não está eu não faço, e aí eu digo, está errado isso aqui. Eu, de verdade, quero esse cliente atendido, quero aprender, quero poder trabalhar de maneira proativa em relação a isso. E, para mim, precisa ter consistência no que eu chamo de pós-não-vendas. Tá? O pós-não-vendas é quando eu faço todo o processo da venda e perdi. O que acontece com isso? A maior parte dos vezes é abandonado. E é uma mina de ouro, porque alguém que claramente demonstrou interesse e potencial só não evoluiu agora. Será que no futuro não poderia evoluir? Volto para a disciplina, volto para o planejamento e digo, como é que eu encaixo isso dentro da minha rotina? Eu tenho que ter uma rotina de acompanhar pós-não vendas. Esses clientes não são, ou potenciais clientes, não compraram agora, vão comprar de mim no futuro. Se eu plantei agora e ainda não colhi, tenho que ter a disciplina e nós, vendedores, temos que ter essa disciplina. Porque o cliente, naturalmente, não vai fazer isso. Pode ser que algumas vezes isso volte e caia. Mas se a gente não for disciplinado em acompanhar isso, vai perder muitas oportunidades. O tempo inteiro eu canso de fazer workshop e vendedores e vendedoras me contarem que às vezes levaram mais de um ano para conquistar um cliente e que hoje é um excelente cliente. Levou mais de um ano. Então você vê disciplina de estar ali agregando valor, mostrando a presença, mas pensando de verdade, eu quero me relacionar com esse cliente. Agora não deu certo, lá na frente vai dar. Note que também a disciplina tem, de certa maneira, uma visão otimista do futuro. Eu estou sendo consistente porque lá no futuro eu vou colher algo. Nem sempre as coisas boas da nossa vida, você já deve ter sentido isso, vêm imediatamente. Pelo contrário, a gente precisa construí-la. Quando a gente vai fazer uma jornada de 1000 milhas ou de 1000 passos, o primeiro passo é mais importante, concorda? Porque senão não adianta nada. Você concorda que o segundo e o terceiro também são tão importantes e que depois o quinto, o sexto, o sétimo? O primeiro passo é o mais importante, mas não é o mais difícil de dar, porque a gente está empolgado. E lembre que entusiasmo e empolgação fazem com que a gente comece, mas a disciplina é que faz com que a gente seja consistente. E a consistência vai te trazer resultados excelentes. As pessoas subestimam o poder
do básico sendo bem feito de maneira consistente. Isso aí vai crescendo, crescendo. Tem um gráfico que eu adoro, que o James Clear tem nos Hábitos Atômicos, que é o que acontece quando você melhora 1% por dia. E no começo parece que não faz diferença nenhuma, depois a curva vem inclinando, inclinando, inclinando e vira exponencial e a pessoa decola. Então, se você pensar em disciplina como simplesmente ser consistente em relação a coisas importantes na tua vida, você vai ter resultados muito, muito importantes. E lembre, você já é disciplinado, você já é disciplinado em muitas áreas da tua vida. A questão é entender a lógica de por que você consegue ser disciplinado lá e aplicar essa mesma lógica para cá. E sempre conectar com uma visão positiva do futuro. Sempre vai te ajudar, tá bom? Campeão, campeã, lembre, disciplina é o que junta nossos sonhos de hoje com os resultados da manhã. Grande abraço, obrigado e vejo você no próximo QuantumCast. Tchau.